O que é análise operacional? É você entender como está a operação da sua empresa. Como é que ela está funcionando no que tange a processos, no que tange a pessoas, no que tange a tecnologia. Então você saber, por exemplo, qual é o seu headcount, qual é a sua quantidade de pessoas que estão na tua empresa. É um número importante de você monitorar. Será que você está com um número de pessoas, de profissionais suficiente para atender o número de empresas? Então é nessa área que você vai botar lá quantos clientes ativos eu tenho em operação hoje. São tantos clientes. A depender do teu perfil, qual é a estratificação desse cliente? Quantos são lucro real, lucro presumido, simples nacional? Quantos são serviço, comércio, indústria? Aí depende muito do nível de maturidade que você tem do teu negócio, das análises, né? Lembra que dado por dado não serve de nada. O dado só serve se ele for usado para tomada de decisão. Então, se você tem um indicador que você não toma decisão com ele, é melhor tirar ele da tua frente. Na administração de negócios, menos é mais. Quanto menos informação você tiver, mais o seu cérebro vai ser capaz de utilizar. Então, é um processo tipo academia. Você começa pegando menos peso e gradativamente você vai pegando um peso maior. Não adianta você querer chegar pegando o supino de um fisiculturista porque você vai se machucar. Então, na administração de negócios também é assim. Mas minimamente, você tem que saber qual é o seu número de clientes ativos, você tem que saber qual o número de funcionários que você tem na tua empresa. Só de você acompanhar esses números já vai ficar claro como é que está o peso da operação. Você já vai começar a verificar nessa conversa, opa, o que eu posso fazer no setor fiscal para automatizar processos? O que eu posso fazer no departamento pessoal para melhorar isso? O que eu posso fazer no contábil? Então, esses são os 4 pontos obrigatórios que eu recomendo que você fale numa reunião mensal de sócios. Todo mês tem que rolar uma reunião como essa. É aquela reunião, então, que você vai fazer 12 reuniões por ano. Por 12 vezes você vai encontrar com seus sócios, com seus acionistas, com seus diretores, a depender do tamanho da sua empresa, para olhar para o teu negócio, pensar e repensar seu negócio. Para você monitorar se a tua empresa está no caminho certo e na direção certa. Em relação à duração dessa reunião, depende muito de como é a composição dos seus acionistas, né, dos seus sócios. Tem sociedades que são mais fechadas, as pessoas são mais contidas. Tem sociedade que a galera fala um pouco mais. Então, minha recomendação é que essa reunião dure de 2 a 3 horas de duração. Total, assim. Menos do que isso, talvez você não vai conseguir cobrir esses 4 pontos, porque eles são pontos extensos, a prática é isso. E mais do que isso, ela começa a ficar uma reunião improdutiva. Você começa a bater papo sobre vários assuntos e acaba não sendo conclusivo. Lembra que uma reunião como essa, ela serve não só para prestar conta, mas para tomar decisão. Tomar a decisão de continuar no caminho, tomar a decisão de mudar o caminho, de contratar, de demitir, de investir numa tecnologia, de investir em ampliação, seja o que for. A reunião, ela serve para tomada de decisão. Porque se for uma reunião só de reporte, aí realmente era melhor você mandar um e-mail, melhor mandar um vídeo para a pessoa assistir. A lógica da reunião de acionistas não é ser somente prestação de contas, é ser também uma cogestão. É você viver na prática a gestão participativa, envolvendo os seus sócios que também têm direitos sobre a organização. Então, eles também têm o direito de serem ouvidos. Isso é muito importante, você fazer essa gestão participativa, especialmente se esses seus sócios também trabalharem no negócio, se eles também forem executivos. Aí é ainda mais importante porque eles vivem aquilo junto com você. Essa é a primeira reunião obrigatória, o primeiro rito que eu recomendo que toda empresa contábil tenha. E aí é independente do tamanho. Você pode ser uma empresa contábil com 3 pessoas, uma empresa contábil com 300 pessoas. Reunião mensal de sócios. Você precisa implantar isso. Se você ainda não tem esse rito hoje, faça isso agora. A partir desse mês, já manda mensagem para o teu sócio, para a tua sócia, fala, sócio, vamos marcar uma reunião? E marca. Feito é melhor que perfeito. Talvez você não vai ter todos esses dados que eu te falei nos exemplos. Não tem problema. Faz. Porque quando você for fazendo, à medida que você for fazendo, você vai tendo mais resultado. O segundo rito de reunião, que eu também reputo ser obrigatório, é a reunião de acompanhamento setorial. É a reunião de acompanhamento, que pode ser chamada como reunião de controle. Tem gente que tem um pouco de birra com esse nome, controle, como se fosse controlar. Controle é você acompanhar. Tecnicamente é uma reunião de controle, mas tem gente que fala que é reunião de acompanhamento, ou os mais chiques, né? A galera dos termos internacionais falam uma reunião de follow-up. O follow-up, eu vou fazer um acompanhamento com você. Mas uma reunião de acompanhamento por setor. Os seus principais setores operacionais, você ter uma reunião de acompanhamento. Quem participa dessa reunião? Isso depende do tamanho do teu negócio contábil, mas idealmente todos os profissionais do seu setor. Então é ter uma reunião com o setor fiscal, é ter uma reunião com o setor pessoal, é ter uma reunião com o setor contábil, é ter uma com o societário, é ter uma reunião com o BPO financeiro. Se você tiver setor de consultoria, uma reunião de consultoria. Se você tiver um setor de onboarding, uma reunião com o setor de onboarding. É uma reunião com o setor. E que todas as pessoas do setor vão participar. E aí depende muito do tamanho da sua empresa contábil. Se você for um empresário contábil
que tem um time menor, vamos botar aí 5 a 10 pessoas, você vai precisar liderar essa reunião. Você vai precisar participar dessa reunião. Mas Pedro, pô, isso é pesado, cara. Caramba, vou ter que fazer reunião? Lembra, o gestor é aquele que entrega resultado através das outras pessoas. Se você não for liderar essa reunião, quem vai liderar? Talvez os encarregados, os supervisores, seja o nome que você dá, a liderança operacional que está no teu setor fiscal, talvez ela ainda não tenha peito, maturidade para conduzir uma reunião como essa. Então lembra, você que é o gestor, você precisa modelar o caminho pelo exemplo. Você precisa fazer para criar um padrão, para criar um método e depois as pessoas darem continuidade. Então sim, é importante você fazer essa reunião se o teu time for um time mais enxuto. Dependendo se você tem um time maior, por exemplo, como nós temos, hoje o nosso próprio líder operacional, ele faz as reuniões com setores. E a gente participa, a nossa diretoria, a nossa gerência participam como ouvintes. Mas ainda assim, nessa reunião semanal setorial, sempre tem algum representante da alta administração. Sempre tem alguém que conhece da estratégia, que tem essa visão mais ampla para participar. Porque, meu amigo, minha amiga, é na operação que você ganha e perde dinheiro. Não adianta você fazer uma estratégia de marketing maravilhosa que vai atrair clientes. Não adianta você ter um site bonitão se na operação você está dando mole. Se você está errando, entregando imposto atrasado, quebrando confiança, perdendo cliente. Se você está entregando folha de pagamento errado, se as rúbricas estão erradas, se você não está fazendo um processo societário na velocidade correta. Então a operação do negócio contábil é uma área que você tem que dar muita atenção. E por isso que é tão importante você ter essas reuniões. Uma reunião semanal com cada um desses setores, tendo a participação de todos esses profissionais. E como eu já disse, qual a periodicidade? Na minha sugestão, na minha recomendação, uma reunião semanal. E por que uma reunião semanal? Porque o negócio contábil, ele é um negócio de giro rápido. Grande parte das obrigações contábeis, elas têm periodicidade mensal. Pega aí, geração de impostos. Todo mês você tem imposto para mandar. Dependendo do regime tributário, várias guias de impostos para mandar. Folha de pagamento, todo mês você tem folha para mandar. Demonstrações contábeis, você pode entregar a demonstração anual, mas o correto é você fazer processamento contábil mensal, para a coisa não acumular. Então, os 3 principais processos da contabilidade, eles são processos mensais. Significa, meu amigo, que se eventualmente a tua empresa tiver uma queda de produtividade, se você perder uma semana de produtividade, você já está condenando o seu mês inteiro. Então, imagina só se você não faz acompanhamento, ou se você faz um acompanhamento quinzenal. Se você ficou 15 dias com um obstáculo na frente, uma pedra na frente, e você não resolveu essa pedra, na segunda quinzena você não vai conseguir pagar a conta. Você não tem capacidade disponível, capacidade ociosa na tua equipe para fazer em 15 dias o que você deveria fazer em 30. Então, se você não tiver um controle bem afiado dessa parte, você corre o risco de virar um mês já com um problema. E é o que acontece com muita frequência nas empresas contábeis. Você não tem uma boa comunicação entre as pessoas, os profissionais ficam com medo de falar que estão com algum problema, que está faltando gente, que o cliente tal está dando problema, a liderança também não se aproxima, acha que está tudo funcionando, só vê quando a bomba está prestes a estourar, só vê quando a coisa já está quase irreversível. É por isso que esse método de acompanhamento semanal, ele é tão importante, porque semanalmente você vai olhar a semana que passou, o que vocês fizeram na semana anterior, e vocês vão olhar a semana seguinte, o que vem pela frente. Isso é um método de gestão que se usa muito em gerenciamento de projetos, de obras, chamado Last Planner. É o planejamento final. Você acompanha semanalmente o que aconteceu na semana anterior e o que vai acontecer nas próximas semanas. Com o objetivo de saber se o time está fazendo o que deveria ter feito, dentro das metas, e tirar os obstáculos que estão impedindo, que vão impedir o time de cumprir a meta na semana seguinte. Então esse é um método poderoso de ser feito. Se você tem uma estrutura de gestão que te permita as outras pessoas fazerem por você, maravilha, é o que eu tenho hoje. Eu não participo dessas reuniões de acompanhamento semanal dos setores, porque eu tenho diretorias e gerências que cuidam disso. Nós conseguimos construir esse negócio autogerenciável que não funciona comigo no operacional. Para você construir isso, você precisa formar o caminho.